filosofia. Né? Quando a gente vê esse S com acento agudo, a gente está vendo então uma consoante que tem exatamente o som que nós fazemos em português com X ou CH, Darshana. Né? Por uma razão específica, como nós temos 3 fonemas chamados sibilantes em sânscrito, Sha, que é esse aqui, Sha, que nós colocamos a língua numa posição retroflexa, um pouco para cima, Sha, e Sa, que nós estamos acostumados como Sa de português, então a gente precisa, numa grafia técnica, colocar o acento agudo. Numa grafia não técnica, tudo isso vem com SH, mas o SH na grafia não técnica serve para esse e para esse, portanto, mistura 2 fonemas diferentes, não é adequado por causa disso. Né? Então, o que é Darshana? Né? A primeira coisa que a gente pode pensar é na origem da palavra Darshana. Né? A palavra Darshana está associada à ideia de visão. Né? Se você for ver como ela é construída pela raiz Drush. A gente vai ver que a raiz Drush é a raiz ver. Né? Ver no sentido de ver com os olhos, no sentido da visão, mas também no sentido de perceber e no sentido de conhecer dentro dessa palavra Darshana. Então, tem tanto o sentido de visão, como percepção, como conhecimento. Né? Quando eu digo em português, eu vou ver sobre aquele assunto lá e depois eu te conto. Eu não vou ver, né? Eu vou procurar saber. Eu vou procurar me informar, vou me colocar a par, vou ter ciência de. Né? É comum, né, essa extensão do ver, perceber, conhecer. Então, a gente não deve entender Darshana somente como visão. Muitas vezes os manuais de yoga colocam de uma visão muito literal, ponto de vista. Né? Não é isso, é conhecimento, teoria do conhecimento. Aquilo que nos ensina não só a conhecer algo, mas a conhecer como nós conhecemos. Né? A ciência do Darshana, a ciência filosófica indiana, ela ensina a conhecer os meios de conhecimento. Porque se você não discute como você conhece algo, você corre um risco muito grande de restringir a sua capacidade de conhecimento e acreditar em verdades absolutas, né? E pautar a sua forma de construir o conhecimento por uma única metodologia e acreditar que essa única metodologia é a única forma de construir conhecimento. É claro, nós vivemos isso na nossa sociedade. Por exemplo, há as pessoas que acreditam que somente vale aquele modelo que ela aprendeu dentro de uma graduação. Então, quando você vê, por exemplo, os debates, que são muito comuns, não só no nosso país, a respeito da medicina homeopática. Né? Provavelmente são pessoas com formação dentro da medicina que nós chamamos de alopática, esse nome também não é um nome muito bom, e que fazem então um uso da sua forma de conhecer a medicina, de conhecer o corpo, para avaliar o medicamento da medicina homeopática. Normalmente o que acontece? O sensacionalismo dessas discussões leva um alopata a colocar um remédio homeopático no laboratório, avaliar aquele remédio e dizer, não tem nada aqui, só tem açúcar e água, portanto, toda essa construção chamada de homeopatia, ela é falsa. Né? O que está errado do ponto de vista científico nessa discussão? É a incapacidade de compreender que existem formas de saberes distintos que constroem e estruturam o pensamento de formas distintas. A compreensão a respeito do corpo é diferente. A compreensão a respeito de saúde e doença é diferente. A compreensão a respeito da maneira como a interação entre o ser humano e a natureza é diferente. Há uma série de princípios filosóficos distintos que precisam ser entendidos e não simplesmente colocar no centro da medicina, seja qual for o remédio, e falar, esse remédio tem isso ou tem aquilo. E pronto, isso resolve a discussão. É claro que então a medicina que é centrada no remédio, ela vai avaliar a outra medicina pelo remédio, porque ela só sabe ver remédio. Se ela é dominante, então... E se ela é dominante, é isso. Então,
A dificuldade, então, desses diálogos, né, ela se dá pelo fato de que falta, dentro desse campo, aquilo que nós chamamos de epistemologia. O que é a epistemologia? É a ciência da ciência, a filosofia da filosofia. A maneira como um determinado saber se constrói, discutir, então, a capacidade que nós temos de verificar se os nossos princípios são coerentes, né, dentro daquilo que eles se propuseram, e se eles, dentro desta coerência, têm autonomia e possibilidade de alcançar todos os domínios do universo. Os meios que são válidos para obter conhecimento a respeito do mundo natural são válidos para eu obter conhecimento a respeito do conhecedor? Quando eu estudo uma planta, eu uso um determinado meio de conhecimento. Quando eu aprendo uma coisa nova, por exemplo, vocês entraram aqui hoje, todas pela primeira vez, né? Então vocês, em algum momento, por ter uma certa experiência com escolas de yoga, acredito eu, se perguntaram, onde será que eu tiro o sapato aqui? Não é isso? Né? E aí viu alguém de sapato, falou, bom, aqui eu não preciso tirar. Aí você chega numa determinada sala e fala, bom, tem sapato aqui na porta, aqui eu preciso tirar. Não é isso? Né? São meios que nós utilizamos que não é uma metodologia consciente. Você não pensa para chegar a essas conclusões, você simplesmente vai fazendo essas operações de forma automática e consegue viver bem em sociedade. Às vezes dá certo, às vezes dá errado, às vezes você não presta atenção, às vezes você é hiper cuidadosa e não precisava tanto. Mas são os meios que nós utilizamos tanto para conhecer objetos científicos, objetos do mundo natural, ou simplesmente para nos comportarmos na vida social. Esses meios de construção de conhecimento valem para eu observar a mim mesmo? Essa é a pergunta fundamental. E vamos nomear esses meios de conhecimento, e após a nomeação eu vou responder como eles costumam responder essa pergunta. Se a gente for estudar um texto chamado Yoga Sutra, o autor é conhecido como Patanjali, que viveu, se a gente pensar numa vida do autor do século IV depois de Cristo, se nós não quisermos pensar no autor, porque é muito complexo pensar em autores, pensar no texto, a gente só dizer ele foi composto ao redor de 4 depois de Cristo. Né? Por que é complexo? Porque muitas vezes os textos são compilações, e não há um único autor. Há discussões em torno da figura de Patanjali. A mim me parece que de fato há um Patanjali, né? Que de fato ele existiu e compôs a maior parte desse texto, 4 depois de Cristo. Ali no início do Yoga Sutra, ele chama de meios válidos de conhecimento aquilo que em sânscrito nós chamamos de pramana. Pramana é esse termo que nós traduzimos por essa abreviação MVC, meios válidos de conhecimento. Ele fala de 3 coisas: a percepção direta, a inferência e a transmissão fidedigna. Já vou falar dessas palavras em sânscrito. Transmissão fidedigna. Esses 3 meios válidos de conhecimento, o Patanjali não inventa, isso já circula em outros tratados, em outras teorias, mas ele parte desses 3 meios válidos de conhecimento para falar de parte do funcionamento da mente. Isso é muito importante e normalmente é dada pouca atenção a esses 3 termos, porque muitas vezes a leitura do Patanjali ela é aquela leitura imediatista. A pessoa não quer passar pela filosofia porque não sabe que aí tem filosofia. Quer chegar direto na prática, e não tem só prática. Por isso que eu falei para vocês no início, não existe essa diferença entre teoria e prática. Isso aqui é conceito. A nossa meditação já começa no aprendizado do conceito. Se eu não discuto como eu construo o conhecimento, não adianta eu ir direto para aquilo que eu chamo de prática. Se eu vou para a técnica, sem perceber
o que é que sustenta conceitualmente aquela técnica, eu posso usar a técnica para qualquer coisa. Né? O que é percepção direta? Eu posso mudar, né? Não, exatamente. A percepção direta é o que a expressão diz. Ver alguma coisa em particular, né? Essa expressão em particular é muito importante, diante de mim. Ou seja, eu não estou vendo lousas, eu estou vendo esta lousa que está pregada nesta parede e que tem uma finalidade específica dentro de um certo local, dentro de uma certa instituição. Isso é pramana do ponto da percepção direta, ou meio velho de conhecimento da percepção direta, que em sânscrito a gente chama de pratyaksha. Eu já vou escrever essas 3 palavras. Perceber diretamente alguma coisa é uma forma de adquirir conhecimento. Por exemplo, vocês chegaram aqui e sabem como funciona essa escola, como ela se estabelece, alguma coisa vocês já absorveram dela e vocês podem dizer, estive no ashram urbano e é dessa forma, é neste lugar, e ninguém pode tirar esse conhecimento de vocês. Né? Isso é uma coisa que vocês vivenciaram. Quando a gente chega, então, no meu exemplo da escola, quando a gente chega na percepção direta, né, imagine uma pessoa que nunca foi a uma escola de yoga e não está acostumada com esse negócio de tirar o sapato, com o sapato. Vocês sabem que tem isso, né? Tem gente que compra até sapato novo para ir fazer aula de yoga, compra tênis novo, vai com tênis lindo, aí a pessoa pede para tirar, é aquela frustração, né? Mas eu comprei só para aula. Quando a gente vê isso, chega numa escola, imagine, chegando, né, lembrem da primeira vez que vocês chegaram, e aí vocês entram no lugar e falam, nossa, que legal, normalmente cheiroso, incenso, perfumado, né, tem aquilo que tem alguma decoração indiana que procura trazer um certo bem-estar, né, aos olhos, um sentimento bom, e você percebe diretamente na porta da sala de aula uma sapateira vazia, se você chegou antes de todo mundo, né, ou se você chegou num horário mediano, já tem alguns sapatos ali fora. E você olha, então, opa, há sapatos fora da sala. Percepção direta. Passo seguinte, a inferência. O que é inferir? É pegar um elemento particular e transformar em geral. O que é um elemento particular no caso deste exemplo? Estou vendo sapatos fora desta sala de aula, neste horário no dia de hoje. Isso é o particular. O que é geral? É inferir. Infiro, portanto, que não se entra de sapato nessa sala de aula. Isso, a inferência pode ser de vários níveis. Né? Por exemplo, o nosso provérbio, onde há fumaça, há fogo. Isso é inferência. Você sabe que pelo particular, então, daquela fumaça que você está vendo ali, fala, opa, está pegando fogo. Pode até estar errado, mas você vai fazer uma verificação, vai avisar alguém, fala, gente, alguém está sabendo, é normal isso, tem fogo ali, tem fumaça ali, né? Isso é inferir. Um texto muito importante de um sistema filosófico chamado Sankhya, né, que alguns de vocês já estudaram, é chamado Sankhya Karika, né, e o comentador chamado Gaudapada, ele dá um exemplo de inferência, dizendo assim, o meu amigo, eu convivo com ele durante o dia e não vejo ele comer, mas a cada dia que passa ele está mais gordo, portanto ele deve comer muito à noite. É um exemplo curioso, né? Você não espera num texto de yoga. Né? Quando a gente vê esse campo de ideias da inferência, ela habita o tempo inteiro a nossa relação com o mundo, a nossa relação com as pessoas. O tempo todo. E também no sentido inverso, de aplicar categorias gerais a coisas particulares. Depois que você tem o geral, em escolas de yoga, nas salas de aula, não se entra de sapato, você já tem o geral. Então aí você entra numa escola que você nunca entrou, numa sala de aula que você nunca viu, você tem o geral, não sente sapato. E você faz então particular, você tira o sapato ali. Né? Essas duas coisas são inferir. E do geral para o particular e do particular para o geral. Mas ainda no exemplo da escola de yoga, para você não tirar o sapato assim à toa, você olha alguém que claramente tem mais convívio naquele ambiente, que está mais acostumado, e pergunta, é para tirar o sapato? Transmissão fidedigna. Quando então o conhecimento herdado, ele é transmitido. Ou seja, quando você recebe esse conhecimento de alguém que já tem esse conhecimento. Né? E isso funciona dentro da tradição indiana, saindo deste exemplo, né, cotidiano, através das escrituras.
os ágamas, né, as tradições herdadas, textuais, de pessoas que já investigaram aquele objeto chamado o si, né, e através dessa investigação chegaram a algumas conclusões e ensinam não só as suas conclusões, como os métodos pelos quais elas chegaram a essas conclusões. Então, aqui a gente tem, nos meios vários de conhecimento, a discussão a respeito de como funciona o conhecimento. Perceber diretamente, inferir e receber pronto de alguém que já chegou a essa conclusão é a maneira pela qual nós convivemos com o conhecimento, inclusive se nós fizermos certas traduções, tanto culturais, né, como verbais, para a nossa cultura atual, e a gente vai ver aqui elementos de ciência. Vejam, a pergunta necessária que nós precisamos fazer. Esses meios vários de conhecimento servem para o cotidiano, servem para a construção do conhecimento a respeito do mundo natural, a respeito dos objetos exteriores. E a pergunta que é feita: e o investigador pode ser investigado por meio disso? Não, né? Sua expressão de estudo. Por que não? Porque quando nós aplicamos exatamente dessa forma como está aqui, eu não estou estudando este investigador. Eu estou estudando uma ideia genérica de investigador, mas eu quero estudar este investigador que mora aqui dentro. E eu dualizo quando eu aplico esses conceitos. A única coisa que vale é essa aqui. Eu vou usar isso aqui para conhecer certas técnicas, conhecer o que as pessoas disseram, construir a cartografia a partir da cartografia que já construíram. Eu vou inferir tudo o que eu estudar aqui, mas no momento em que eu estiver observando o investigador, se eu falar do investigador teórico, ótimo, eu posso usar tudo isso. Mas eu quero conhecer esse em particular. E tudo que eu puder produzir a partir de conceitos, eu estou dualizando, eu estou criando uma imagem, não estou observando diretamente. Por quê? Porque o tempo inteiro nós estamos nos adjetivando. Estou dizendo alguma coisa a respeito de mim. Eu sou um bom professor, eu sou um mau professor, eu sou um bom aluno, eu sou um mau aluno, eu sou um cidadão consciente, eu não sou um cidadão consciente, o que eu faço é isso, o que eu não faço é aquilo. Em nenhum momento nós conseguimos falar algo a respeito de nós que não seja adjetivo. E a gente precisa falar algo substancial, ou, usando a metáfora da gramática, algo substantivo. Se eu não disser algo substantivo a respeito de mim, ou seja, eu sou, tire qualquer adjetivo dessa expressão. Eu só consigo eu, o pronominal. Eu sou eu. E isso a gente faz como? Né? Então, acabamos de, nessas linhas de raciocínio, acabamos de reinventar o que já está inventado há milênios, a meditação. Somente o olhar introvertido é capaz de produzir uma observação singular sobre si mesmo. Qualquer coisa que não seja um olhar introvertido não produz uma observação singular, produz observações genéricas. E as observações genéricas não nos ajudam nessa busca. Ajudam, não vamos ser radicais, mas elas são meios, elas não são o fim.